Nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador, Nino vai ser desmascarado em público. Celestina vai descobrir que foi usado esse tempo todo e vai se vingar. Nino sofrerá consequências terríveis, assim como seu chefe Tonico. Tudo deverá acontecer quando Tonico e Nino se reunirem para armar mais um plano contra Dom Pedro. O deputado chama o jornalista para conversar e fala: "Eu arrumei um jeito de fazer com que o Dom Pedroca abra a boca de uma vez por todas. Nós vamos conseguir todas as informações que precisamos. Ele vai perder todas as travas da sua boca. Vamos ter o imperadorzinho nas nossas mãos." Nino fica confuso e pergunta: "E como é que você pretende fazer isso? Arrancar informações sigilosas de Dom Pedro não é tão simples como a gente imagina." Tonico comenta: "Pois é, meu querido. Por isso mesmo eu resolvi recorrer aos meios mais afrodisíacos possíveis. Eu consegui uma dessas mulheres de rua, uma substância que veio diretamente dos países mais misteriosos do mundo." Ele então tira um frasco do bolso e fala: "Veja bem, eu tenho aqui comigo um pequeno frasco com um líquido dentro. Apenas 2 ou 3 gotas na taça do Dom Pedro e ele não vai conseguir contar nenhuma mentira. Eu não sei quanto tempo o efeito dura, mas a hora que você perceber que o imperador está começando a falar, você já pergunta tudo o que a gente precisa saber, está bem?" Nino fica confuso e pergunta: "Mas será que esse negócio funciona mesmo?" Antes de continuar contando, se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Nos Tempos do Imperador e te deixa por dentro de todas as novidades da novela. Aproveita e me conta que nota de 0 a 10 essa novela merece. Deixe seu voto nos comentários e escreva de qual cidade você está assistindo. Na continuação das cenas, Tonico dá risada e responde: "É claro que isso funciona, meu querido. Você entendeu bem? Vai pingar algumas gotas na taça dele. Digamos que durante algum tempo o imperador irá ficar alegre e fora de si. Você vai poder perguntar qualquer coisa a ele, qualquer coisa mesmo, e ele vai te responder com a verdade." Nino pega o frasco em suas mãos e avisa: "Então é pra já. Eu vou até a quinta agora mesmo. Vou fazer o Dom Pedro contar tudo o que precisamos saber." Tonico diz: "Toma cuidado, Zé Mané. Não é tão simples assim. Ninguém pode desconfiar do que você fez. Se alguém descobre que você colocou essa substância no imperador, ele vai mandar acabar com você. Por isso seja sutil. Faça as coisas direito, de um jeito que não levante nenhuma desconfiança." Nino pensa e comenta: "Pode deixar, Tonico. Eu vou fazer de um jeito que ninguém vai suspeitar. Vou marcar uma reunião com Dom Pedro e vou ficar a sós com ele e só vou embora depois que o efeito passar." Os dois começam a dar risadas juntos e continuam conversando sobre o plano. Mas o que os vilões não imaginam é que nesse momento, Luísa e Teresa já estão sabendo que Nino é um agente infiltrado de Tonico Rocha. Enquanto isso, em outro canto do Rio de Janeiro, a Condessa de Barral tenta alertar Celestina sobre quem é Nino. As duas conversam e Luísa questiona: "Celestina, por um acaso você sabe quais são as reais intenções do Nino com você?" Irritada, Celestina pergunta: "Eu posso saber onde é que vem tanto interesse da Condessa em minha vida pessoal? Pelo que eu saiba, o que eu faço ou deixo de fazer só diz respeito a mim." Luísa comenta: "Na verdade, Celestina, o Nino não é quem você pensa. Ele somente está lhe usando para conseguir alguma informação, alguma coisa da família imperial. Ele não passa de um pau mandado do Tonico Rocha. Eu descobri tudo isso e vim imediatamente falar com você." Celestina revira os olhos na mesma hora e fala: "Faça-me o favor, Condessa, pra cima de mim não." Luísa acha estranho e pergunta: "Como é que é? Eu não escutei o que você disse." Celestina diz: "Eu não vou cair nesse seu papinho furado de que o Nino não é um homem pra mim. Nós duas sabemos muito bem a fama que você tem de pegar o que é dos outros, mas eu não vou deixar você fazer isso comigo. O Nino está afeiçoado por mim e eu tenho amor por ele e vice-versa." Luísa arregala os olhos na mesma hora e fala: "Eu não acredito que você está insinuando uma coisa dessas. Eu jamais me envolveria com o Nino. Eu só estou tentando lhe alertar porque você está sendo usada por um mau caráter." Celestina respira fundo e fala: "Condessa, vamos ser sinceras uma com a outra.
O Nino está interessado em mim de uma forma que talvez nenhum homem esteja interessado por você. Por isso eu lhe peço que guarde sua inveja apenas para você. Eu não tenho nada com isso. Com licença, eu preciso ir e não vou ficar aqui escutando mais ladainha. Celestina sai andando e, em choque, a condessa comenta consigo mesma. Era só o que me faltava. Eu com inveja da Celestina por causa do Nino? Mas isso não vai ficar assim. Não mesmo. Eu vou dar um jeito de abrir os olhos dela. E eu vou mostrar quem aquele traste é. Sem pensar duas vezes, Luísa procura Teresa Cristina e conta sobre a conversa que acabou de ter com Celestina. Nesse momento da trama, a Imperatriz do Brasil também sabe que Nino trabalha para Tonico Rocha. Aflita, Teresa anda de um lado para o outro e fala: eu já tentei falar com a Celestina, mas não tem jeito. Eu tentei abrir os olhos dela. Celestina está cegamente apaixonada por esse homem. A gente precisa dar um jeito de banir o Nino de uma vez por todas. A condessa diz: eu também penso dessa maneira, majestade, mas como é que faríamos uma coisa dessas? Teresa responde: desmascarando o Nino. Chegou o momento em que nós duas precisamos unir as forças para acabar com o mal maior. Luísa se empolga na mesma hora e fala: concordo com você, majestade. Vamos desmascarar aquele traste. Quem sabe nós até conseguimos punir o Tonico Rocha por ter colocado o espião aqui na quinta. De repente, Dom Pedro aparece, vê as moças conversando e as cumprimenta. Teresa pergunta: Pedro, quais são os seus planos para hoje? O imperador responde: aconteceu uma coisa muito estranha. Aquele jornalista, o tal de Nino, marcou uma reunião de emergência comigo. Disse que é um assunto de extrema importância e que não poderia passar de hoje. Confusa, Teresa questiona: mas assim, tão de repente, isso não lhe parece um pouco esquisito? Dom Pedro responde: um pouco não, isso é completamente esquisito. Mas eu vou receber aquele homem, aliás, ele já deve estar chegando. Rapidamente, Luísa e Teresa começam a conversar e percebem que aquele é o melhor momento para dar início ao seu plano de investigação. Não demora muito e Nino chega até a quinta. Com o frasco em seu bolso, o rapaz cumprimenta o imperador, a imperatriz e a condessa de Barral. Celestina aparece na mesma hora, dá um abraço no rapaz e fala: que bom lhe encontrar por aqui, Nino. O rapaz responde: eu preciso ter uma conversa um pouco séria com o imperador, por isso eu marquei essa reunião, mas eu te vejo mais tarde, pode ser? Celestina responde: é claro que sim. Poucos segundos se passam e Dom Pedro chama Nino em um canto. Teresa e Luísa vão logo atrás. Pronto para colocar o plano de Tonico Rocha em prática, Nino pede para ficar a sós com o imperador. Mas Dom Pedro acha estranho e questiona: mas o assunto é tão sigiloso que não posso ter nem a presença da minha esposa? Nino começa a se tremer pensando que seu plano está em risco e fala: tudo bem, imperador, podemos conversar na presença de quem o senhor quiser. Teresa e Luísa continuam observando a reunião de Nino e Dom Pedro. De repente, um funcionário aparece levando 2 taças com bebidas para o imperador e para o jornalista. Luísa percebe que Nino não tira as mãos do bolso e cochicha no ouvido da imperatriz. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, imperatriz. Parece que o Nino está escondendo alguma coisa em seu bolso. Tenta reparar, ele não tira as mãos de lá. Teresa observa atentamente e fala: com certeza ele está escondendo alguma coisa, mas o que será que tem ali? Luísa diz: não sei, mas nós não podemos ficar olhando muito. Logo ele percebe que estamos desconfiadas de alguma coisa. A imperatriz fala: então vamos disfarçar. Eu só temo pela vida de Dom Pedro. Tenho certeza de que o que o Nino está escondendo no bolso é alguma artimanha do Tonico Rocha contra o meu marido. As 2 mulheres então começam a disfarçar. Nino observa e percebe que ninguém está de olho nele. Disfarçadamente, o pilantra tira um frasco de seu bolso e pinga algumas gotas na bebida do imperador. Mas o que Nino não imagina é que nesse momento Teresa viu tudo. Em choque, a imperatriz pergunta: Luísa, você viu o que eu acabei de ver? A condessa de Barral responde: sim, ele colocou alguma coisa na bebida do Pedro. Nós precisamos fazer algo o mais rápido possível. E se aquilo for algo para acabar com a vida dele? Eu tenho certeza de que é coisa do Tonico Rocha.
Ele está armando para acabar com a vida do imperador. E se dessa vez ele foi longe demais e está tentando tirar a vida de Dom Pedro? Teresa pensa e fala: nós precisamos dar um jeito de impedir que o imperador beba aquilo. Que raiva que eu estou sentindo nesse momento. A minha vontade é de colocar toda essa substância na boca desse jornalista. Luísa pensa e na mesma hora ela fala: eu tive uma ideia, majestade. Na verdade, a ideia foi sua. Nós vamos fazer exatamente isso que você falou. Vamos fazer com que o Nino beba aquilo. Dessa forma, seremos capazes de entender até onde o Tonico Rocha pode chegar com seus atos. Teresa pensa um pouco e comenta: muito interessante a sua ideia, Condessa, mas como é que nós vamos fazer isso? Luísa responde: deixa comigo, eu vou dar um jeito de distrair o Nino, e aí você vai e faz a troca. Teresa fala: está bem, mas vamos rápido, antes que o Pedro beba. Rapidamente, Luísa corre até o jornalista e fala: com licença, Nino, me desculpe interromper a sua conversa, mas eu preciso falar com você sobre um assunto de extrema urgência. Nino questiona: não podemos conversar uma outra hora? Agora é péssimo. Dom Pedro também acha estranho e questiona: mas o que é isso, Condessa? O que poderia ser tão importante assim a ponto de interromper uma conversa com o imperador? Luísa responde: depois eu te explico, majestade. Sem saída, Nino se levanta e vai até um canto com a Condessa de Barral. Enquanto isso, na mesma hora, Teresa corre e troca a taça do imperador com a do jornalista. Dom Pedro fica confuso com a atitude de sua esposa e questiona: o que está acontecendo, Teresa? O que você e a Luísa estão aprontando? A imperatriz responde: depois eu te explico tudinho, Pedro, eu prometo. Mas por enquanto não fale nada, deixe ele beber tudo. Pedro obedece a Teresa e poucos segundos depois, Nino volta para próximo do imperador. Eles continuam conversando até que, de repente, o agente infiltrado de Tonico Rocha começa a beber a taça sem se dar conta de que está tomando o líquido afrodisíaco. Poucos instantes se passam e o líquido começa a fazer efeito. No meio da conversa, Dom Pedro pergunta: mas então, Nino, quais são as suas intenções com essa reunião? Sob o efeito da substância, o rapaz responde: eu estou aqui porque o Tonico Rocha mandou. Ele me entregou uma substância afrodisíaca capaz de fazer com que as pessoas contem a verdade sobre tudo. Era para eu colocar isso em sua bebida e tirar o máximo de informações possíveis para entregar a ele e ao Solano Lopes. Imediatamente, todos na sala arregalam os olhos. Luísa entra em choque e comenta: então era isso que tinha dentro do frasco? Teresa abre um sorriso e fala: mas isso é maravilhoso, ele vai contar tudinho. Luísa diz: não vamos perder tempo, mande chamar a Celestina agora mesmo. Dom Pedro fica confuso, encara o rapaz e questiona: como é que é, Nino? O que você está dizendo? Ele responde: isso mesmo que o imperador ouviu. É sério mesmo que, até hoje, você não se deu conta de que eu sou infiltrado do Tonico Rocha? Celestina aparece na mesma hora, dá de cara com a cena e pergunta: o que foi que você disse? Ele responde: Celestina, você chegou. Finalmente apareceu. Mulher lenta você, hein? Outra que caiu no meu papo e não faz a menor ideia dos meus planos. Dom Pedro pergunta: então você admite que se infiltrou aqui para colher informações da família imperial? Nino responde: admito, e foi muito fácil. Confesso que eu achei que seria um pouco mais complicado, mas não foi. A Celestina é muito burra, coitada. Foi a mulher mais fácil de enganar que eu já conheci em toda a minha vida. Celestina arregala os olhos na mesma hora e questiona: então quer dizer que nada do que você sentiu por mim foi real? Nino dá risada e comenta: é claro que não. Eu só estava querendo acabar com o imperador. Eu, o Tonico Rocha e o Solano Lopes estamos juntos nessa. De repente, o efeito da substância começa a passar e a ficha de Nino cai. Com os olhos arregalados, o rapaz questiona: mas o que foi que aconteceu aqui? O que foi que eu falei? Luísa responde: parece que você tomou do seu próprio veneno, seu traste. Teresa comenta: acabou pra você. Você revelou toda a sua farsa e nós já sabemos de tudo. Nino começa a ficar aflito e fala: não pode ser. Isso não pode estar acontecendo. Deve ser algum tipo de conspiração contra mim. Eu tenho que avisar o Tonico agora mesmo.
o homem tenta sair andando, mas o imperador o impede e diz: "Como rei do Brasil, eu ordeno que você vá à forca por traição." Ainda em choque pelo que aconteceu, Celestina se ajoelha aos pés de Luísa e começa a implorar pelo perdão da Condessa de Barral. Calma, ainda tem mais uma notícia surpreendente da novela Nos Tempos do Imperador. Para assistir, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo agora aqui na tela. E todo dia tem vídeo novo aqui no canal e eu estou te esperando. Até mais!